Lembra que o propósito desse percurso é não pensar a existência mais a partir do ponto de vista das crenças, a partir do ponto de vista do que foi aprendido, né? O que foi aprendido? Né? Eu penso que eu nasci em um corpo, me deram um nome, me deram um monte de sugestões do que é certo e do que é errado, aí eu vivo uma experiência temporária que eu chamo, né? Um monte de situações e de afazeres e de busca, eu chamo isso de vida para no final chegar ali no final desse corpo, que a gente chama de morte, né? Então o que foi aprendido? Foi aprendido que existir é esse conjunto de coisas, né? Um monte de segmentos de coisas temporárias passando uma após a outra. É isso que foi aprendido. Isso é o que é interpretado, isso é o que é chamado de vida a partir do ponto de vista das crenças, das coisas que foram aprendidas. Então, lembra que esse percurso, ele é um convite, né? Na verdade não é um convite, ele é um manual de instrução para pensar o existir não mais em acordo com essas crenças, mas pensar o existir de uma maneira coerente. E existir tem que ser só de forma eterna. Nada real pode ser ameaçado. Então o objetivo dessas lições, o propósito desses exercícios é pensar a existência de uma maneira coerente, sã. Ou seja, existir é ser só eternidade. Se existir é ser só eternidade, essa existência ela é invulnerável, ela não muda, ela não oscila. Então essa não oscilação, essa não mudança do existir é a própria força. Isso é realidade, isso é Deus. Então, a lição de hoje convida a aceitar exatamente isso. Deus é a minha força, a visão é sua dádiva. Então, para que eu possa compreender realmente algum estado de paz, eu preciso alinhar o meu pensamento, a identificação com a força. E o que é força? É imutabilidade. Então, está sendo dito, se a identificação for colocada na imutabilidade, você vai começar a obter a compreensão de tudo, a compreensão da própria eternidade. E temporariamente, enquanto nós aparentemente vivemos um percurso, né? Essa vida que nós chamamos, que antes nós chamávamos de vida, mas que é na verdade uma percepção temporária, se o nosso pensamento, se a identificação torna-se agora alinhada com a eternidade, com aquilo que não muda, isso é força. Força é algo que você pode tentar fazer algo contra isso, mas isso nunca se quebra, isso nunca se corrompe. Isso é força. Existir, então, de forma eterna, é a única coisa que pode ser chamada de força.